Olá, pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial. Faltando 17 minutos para eu terminar, tô cansada, tá muito quente hoje. Hoje é um dia bom para andar na rua, mas na esteira é mais puxado. Ai, tô exausta. Faltam 17 minutos. Meu dedo tá melhorando, gente, aqui. Ó, ele não fazia isso, tá baixando. Tá melhorando, sim, sabe? Eu não tô fazendo fisioterapia. Eu não tô fazendo fisioterapia porque esse ortopedista que eu vou, esse que me conhece há muitos anos, desde que eu era pequena, ele é contra a fisioterapia, tá? Então ele não deu fisioterapia pra fazer. Mas meu dedo tá voltando ao normal, só que tá doendo. Ele não tem força ainda. Logo, logo eu volto para arte marcial. Vou voltar acho que vou fazer um enxu. Acho que vou fazer um enxu. Aí eu faço com alguma proteção no meu dedo. Porque eu tô andando com proteção. Bom, é isso. Gente, aqui eu falo da arte marcial, tá? Eu tô, sabe, com aqueles problemas lá todos, né? Aquele ser hospitalar me perseguindo, tá? Censurando, é difícil. Não vou pensar nisso, tá? Você tem que você tem que cuidar da tua saúde mental, tá? Pra você conseguir brigar com seres do mal como esse, tá? Que além de ter prejudicado, né, o seu pai com várias infecções, ele fica te perseguindo. Pra vocês verem como tem gente do mal, né? Hospitais do mal. É isso. Não estou citando o nome deles, mas eles ficam pegando tudo o que eu falo, tá? Eles são bem do mal mesmo, bem do mal. Bom, aqui eu falo de tudo, porque eu sou super envolvida com arte marcial, sempre fui, desde que eu entrei, criei esse canal, então aí eu fiquei mais conectada ainda com a arte marcial. Uma coisa assim, tem coisas que marcam a gente, né, na arte marcial. Nesses meus muitos anos de artes marciais, tem muitas coisas que me marcaram bastante, porque a minha vida na arte marcial tem sido uma trajetória muito difícil. Não tem sido uma trajetória linear, tem sido uma trajetória muito difícil, interrompida por senseis machistas, homens machistas, tá? É bem difícil para mim a arte marcial, porque eu sou uma mulher que reage, né? Reage ao machismo, fala, denuncia, não se cala, tá? Como a maioria das mulheres que estão nas artes marciais, elas se calam, então. E não mudam nada, só muda quem fala, tá? Então, a minha trajetória é acidentada nas artes marciais, com senseis de Aikido me tirando, professores me tirando, homens me perseguindo, fechando as portas para mim, é isso, né? Então, acho que eu tenho que ser realista. Eu nunca vou encontrar nenhum lugar pacífico na arte marcial. Sempre vai ser tumultuado, porque os homens nas artes marciais são machistas todos. Todos. A única pessoa na arte marcial no Aikido que me dou bem é com aquele meu amigo religioso, só com ele que eu me dou bem. É a única pessoa que eu consigo ter como sensei, tá? Única. O resto, esquece. Mas tem coisas que marcam a gente, né? Principalmente pessoas que se dizem às vezes amigas nossas, ou que se fazem de amigos. Você um tempo chega a pensar e se iludir achando que a pessoa é tua amiga. Eu fui traída por todos no Aikido. Absolutamente por todos. Não só no Aikido, em todos os dojos em que eu estive eu fui traída. Nunca houve ninguém, nenhuma pessoa sincera, honesta e boa de verdade, tá? Eu não encontrei ninguém, só esse meu amigo religioso, tá? Todos traídas, traidores. E na arte marcial você vai encontrar pessoas assim. Eles tiram teu tapete numa boa, falam mal de você. Teve uma coisa que me marcou muito na arte marcial, que no primeiro dojo em que eu tive, contei pra vocês, né, da Makotex, com o sensei Rixa bem grosso, que deu em cima de mim, deu uma brigaiada lá. Óbvio, chamei a atenção dele, tive que colocá-lo no lugar dele, porque ele estava mal acostumado, me desrespeitou numa aula de Aikido. E foi uma briga de 5 anos com esse homem. Mas ele não é... No final, eu acho que no final ele se arrependeu do que ele fez. Não sei se ele está nervoso, eu acho. Eu acho que de todas as pessoas que eu conheci, não perdoou o que ele fez.
Não perdoo o que ele fez. Ele errou, ele me desrespeitou, né? Ele não trata bem as mulheres. Isso é bem grosso. Mas ele pediu desculpas pra mim, mesmo que sendo por rede social, ele pediu desculpas. Coisa que o pessoal do dojo dele não fez. E ele, no final, me chamou pra voltar. Ele fechou as portas pra mim, mas depois ele abriu de novo. Tá? Então isso eu tenho que levar em conta. Então, se ser rico, sabe bem grosso, eu falo muito dele aqui, por quê? Porque ao mesmo tempo que ele foi ruim, ele foi bom. Ele se corrigiu. Ele se corrigiu de uma certa forma. Ele teve a sensibilidade de pedir desculpas, reconhecer, embora eu tenha falado para ele, né? Demorou. Ele demorou para reconhecer. E ele não pediu desculpas da maneira correta, que seria pessoalmente, pela gravidade do que ele fez. Isso seria um papel correto. Mas ele, do jeito dele, ele tentou consertar, tá? Então eu tenho que... Por isso que eu sei rico, são bem grosso. Eu não tenho raiva dele, tá? Eu acho que de todos os senseis que eu tive, ele foi o mais afetuoso. O sensei rico, são bem grosso. Ele foi menos pior. A única coisa que me incomodou foi ele ter me desrespeitado. Se ele não tivesse me desrespeitado, a gente teria até um coleguismo. Tá. Foi isso. Só foi por isso que eu... Embora ele seja um homem bem machista. Muito machista, com filosofia machista. Um homem perdido. Se você rica, você é um homem perdido, na minha opinião. Acho ele um homem perdido. Mas ele não é ruim. Eu sempre achei que ele não era ruim. Eu sempre achei que ele era perdido, se relacionando com pessoas sem valores, sem moral, sem ética. Que eu vi, né, a mulher dele lá. Uma mulher sem nível. Assim, né? Ele tá no meio de pessoas sem valores. E ele se perdeu nisso. Ele não consegue perceber. Né? Ele é fraco. É um homem fraco. Mas ele pediu desculpas e abriu as portas para mim no final. Ele chamou para ir lá. Quando teve o seminário, ele me chamou para ir lá conversar e visitar eles. Ele, de uma certa forma, consertou o erro que ele fez, a injustiça que ele fez comigo, né? Mas é difícil. Agora, o Marombinha, nesse grupo tinha o Marombinha, né? Marombinha, eu sempre achei que fosse meu amigo. O Marombinha. A gente se ilude muito com as pessoas na vida, tá? A gente quer pensar que a pessoa é amiga da gente, mas a pessoa dá indícios de que não é. O Marombinha nunca me pediu desculpas. De nada. E o Marombinha, eu me lembro que quando eu fiquei sem dojo, porque eu fiquei várias vezes, em vários momentos na minha trajetória do Aikido, eu fui tirada de dojos, eu fiquei sem dojo. E eu queria treinar, mas eu não tinha onde treinar. Por incrível que pareça. Isso porque os senseis de Aikido querem mulheres. É uma mentira. Os senseis de Aikido não querem mulheres. Eles querem pamonhas. Eles não querem mulheres. Porque eu fiquei sem dojo e eu queria ir com dojo e não tinha, tá? E eles me tiravam. Então, eles não querem mulheres. Senseis de Aikido não querem mulheres, eles querem pamonhas. Pamonhas nos dojos. Que aguentem a falta de respeito deles e a falta de limite deles. O sensei de Aikido é extremamente sem limites. Ele te desrespeita numa boa. E ele acha que ele está certo. Eu chamo atenção. Eu entro em conflito com o sensei de Aikido por causa disso, porque não tem limites, ele não respeita mulheres. Tá, é isso. Entrei em conflito com o último agora. Eu achava que era diferenciado, mas não é. Ele não é diferenciado. Tá. Bom, o Marombinha, quando eu fiquei sem dojo, eu fiquei esperando, porque ele tem dojo. E quando o sensei Rick bem grosso me tirou, porque eu chamei a atenção dele, né? Ele veio em cima de mim, eu chamei a atenção dele e me tirou, tá? Uma injustiça terrível que ele fez comigo. Muita sacanagem, né? Abuso de poder, mas foi o que ele fez. Ele me tirou porque eu chamei a atenção dele. Então, eu fiquei sem dojo. Marombinha começou a falar que ia criar um dojo para me chamar para treinar o Marombinha. E eu tinha mesmo essa ideia, né? Que eu ia treinar lá no Marombinha, porque eu achava que o Marombinha era meu amigo. Você vai ter essas coisas na sua vida. Você vai se decepcionar muito com as pessoas, né? Muito com as pessoas. Você vai mais se decepcionar do que não. Isso vai fazer com que você seja mais desconfiada cada vez mais, né? Porque as traições nas artes marciais são pesadas, né?
E eu me lembro que eu fiquei esperando o Marombinha me chamar pra treinar. No dojo dele, ele tinha um dojo. E ele estava sem dojo. Eu queria treinar. Mais uma vez eu tinha sido tirada porque eu chamei o sensei de machista. Isso. E o pessoal do Aikido é um pessoal insuportável. A arte é maravilhosa, mas as pessoas do Aikido são extremamente perversas, discriminam pessoas e são desumanas. Tá. Essa é a minha visão do pessoal do Aikido. A maioria, tá? Então, eu fiquei esperando o Marombinha me chamar para treinar. Nunca vinha um convite, isso foi me decepcionando bastante e me deixando muito magoada. Porque eu considerava o Marombinha meu amigo. Eu sempre pensava assim, bom, o dia que o sensei me tirar, eu vou pro dojo do Marombinha. Tem o Marombinha, né? Eu pensava. Me enganei. Marombinha nunca me chamou para treinar no dojo dele. Nunca. E uma vez, aí eu muito chateada, um dia eu pedi, falei, por que você não me chama para treinar no seu dojo? Falei mesmo, eu estava muito magoada dele não me chamar. E eu queria, e ele sabia que eu queria treinar. Aí eu falei, por que você nunca me chamou para treinar no seu dojo se você sabe que eu estou sem dojo? E eu fui tirada de uma maneira injusta, inclusive do seu dojo, do dojo que você estava. Pelo sensei Rick bem grosso me tirou de uma maneira muito injusta. E agora esse outro sensei também me tirou e você sabe, né, da história. Também injusto. O Marombinha veio pra mim e falou o seguinte, Priscila, eu não posso te chamar pra treinar no meu dojo. Porque você brigou com o sensei Rick bem grosso. Você não se dá com o sensei Rick bem grosso. O sensei Rick bem grosso é meu sensei. Então eu não posso te chamar pra treinar no meu dojo. Falou assim pra mim. Eu fiquei assim, sabe, ali naquele momento, eu falei, caramba, né? Esse cara não sabe o que é amizade. Ele não sabe o que é amizade, né? O que é ter lealdade com uma pessoa, o que é ter humanidade com uma pessoa. Nem isso ele teve. Então, naquele momento, eu entendi o que muitas pessoas já me falavam. O Marombinha nunca foi seu amigo. Todo mundo falava isso, né? O Marombinha nunca foi seu amigo. Então, ali eu entendi. Então, você vai passar por algumas decepções muito grandes na vida. E algumas vão te derrubar. Tá? Fiquei bem mal, fiquei muito magoada com ele. Eu não esqueci, tá? Sinceramente, eu continuei conversando com ele um pouco na internet. Teve um dia que eu cortei ele de vez. De vez. Eu falei, pra que eu vou ficar conversando com esse cara? Esse cara não me abriu as portas que eu precisei, ele nunca foi meu amigo, de verdade. Então você vai entender quem é teu amigo e quem não é. É no momento que você estiver numa pior, é que você vai saber quem é teu amigo e quem não é. Quando você está bem, todo mundo está junto com você. Mas quando você está mal, a maioria das pessoas somem. Ninguém me abriu portas, ninguém. Agora me abriram portas nesse dojo, né? Estou feliz, estou bem. Mas o que adianta uma pessoa abrir a porta para você e te ofender? Né? Então não tem sentido. Ou a pessoa abre a porta de verdade para você, de fato, ou não. E aceitando você do jeito que você é, ou não. Mas no Aikido, eu não gosto da pessoa do Aikido mesmo, sabe? Eu não gosto da pessoa do Aikido. Porque são muitos anos com eles, né? E vendo a falta de caráter deles e de humanidade, a discriminação deles, o machismo deles e a frieza. O Aikido que é bem frio. O IA, eles são bem frios. São as pessoas mais estranhas que eu já vi na minha vida. Eu gosto do Aikido, mas da pessoa do Aikido eu não gosto. Eu não gosto da pessoa do Aikido. Eu não tenho relacionamento com ninguém do Aikido, a não ser meu amigo. Aquele meu amigo religioso. Então é isso. Teve um momento que eu cortei o Marombinha. Foi difícil cortar ele, eu gostava dele. Gostava de conversar com ele, assim, sabe? Mas eu entendi. Eu sempre achei que ele fosse mesmo espião, né? Do Sensei Rick bem grosso. Eu sempre achei que ele gostasse mais do Sensei Rick bem grosso do que de mim, óbvio. Sempre achei, ele mentia. Falava que não gostava do Sensei Rick bem grosso, é mentira. Eles estão juntos. Ele fingiu. Porque quando uma pessoa fecha a porta pra você, ela demonstra que ela não é tua amiga, né? Então
Então tem coisas assim que você vai ter que absorver, trabalhar. Vai te magoar, vai te chatear, mas vai ter que trabalhar isso, né? Pra não conseguir. Eu jamais faria isso com o Marambinha. Jamais. Mesmo que eu não fosse amiga dele, eu não fecharia as portas pra ele. Eu não faria isso nem pro Sensei Rick bem grosso. Se eu tivesse um dojo, eu não fecharia as portas. Nem para as pessoas que me fecharam as portas. Tá? Porque eu acho que é uma questão de humanidade. Né? Mas enfim, é assim. Você se fortalece com isso. Claro, você se decepciona, sim. Você se decepciona. Mas é bom porque você vê quem é teu amigo e quem não é. E você se fortalece com isso também. É isso, gente. Até mais.